Olá, meu nome é Ingrid e eu sou aluna da pós em IPT do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Inconfidentes, e venho, através desse vídeo, defender o meu TCC intitulado Ferramentas Digitais no Ensino Remoto. Inicialmente, eu quero agradecer a participação dos membros dessa banca e da minha orientadora, a professora Regiane Standel. A minha pesquisa ela tem por objetivo esclarecer algumas dúvidas sobre como ensinar de modo remoto na atual conjuntura e a importância do uso de mídias e ferramentas digitais no período da pandemia mundial. Bom, o ano de 2020 ele foi afetado pela Covid-19, que provocou uma mudança brusca na vida de todas as pessoas. Então, todas as escolas e instituições elas tiveram que, do dia para a noite, encerrar as suas atividades e fecharem. Com isso, foi implementado o ensino remoto pelo Ministério da Educação nesse caráter emergencial. Porém, as aulas remotas elas são totalmente diferentes do ensino à distância. As aulas remotas elas acontecem ao vivo, com uma rotina das aulas presenciais, horários, e cumprem o cronograma escolar. O ensino remoto ele foi regulamentado e instituído, o que causou uma grande e brusca mudança nas rotinas tanto dos alunos quanto dos professores. Mas a dedicação às aulas continua a mesma. Então, em todas as aulas, é essencial utilizar a aplicação das metodologias ativas, né? Onde o aluno é o protagonista e transformador do seu processo de ensino, enquanto o educador ele assume o papel de um orientador, abrindo um espaço para a interação e participação dos estudantes na construção do seu próprio conhecimento. Porém, a gente tem uma realidade onde muitos alunos eles não têm acesso às aulas remotas. Eles não têm internet, não têm celular, não têm tablet, então eles passam por uma dificuldade para ter acesso à plataforma de ensino. Porém, é necessário que toda a escola tente inovar, transmitir da melhor forma possível o conhecimento, mediante todas as metodologias ativas e ferramentas tecnológicas. Então, o professor ele necessita ser inovador e buscar melhor forma de chegar até os seus alunos, atendendo a aprendizagem de todos, sempre fazendo a diferença na vida escolar de cada estudante. O objetivo dessa pesquisa é esclarecer sobre como ensinar no modo remoto e apresentar alternativas de ensino por meio de ferramentas digitais que auxiliem nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, é importante evidenciar que há várias maneiras de dizer que o ensino no qual professores e alunos não ocupam o mesmo lugar e, ao mesmo tempo, existe a educação não presencial, educação online, educação ou ensino remoto, enfim, há várias maneiras de classificar esse ensino. E também há 4 significados para a palavra remoto, de acordo com o dicionário Michaelis Online. E o que se mais enquadra a nossa pesquisa é a seguinte, que pode ser acessado e operado à distância, por meio de uma linha de comunicações. Então, mesmo durante o período da pandemia, a melhor ferramenta para auxiliar os estudantes é manter um engajamento. Com a tecnologia, ela impacta nossa vida há um bom tempo, né? Juntamente com as suas ferramentas, nós vemos que o computador ele deixou de ser utilizado apenas para o trabalho, a internet deixou de ser apenas para enviar um e-mail ou um documento. Então, nesse atual momento que nós vivemos, existem
o acesso a tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, ela faz parte da nossa vida e de várias pessoas, tanto de cidades grandes quanto de pequenas cidades. Elas são facilmente utilizadas, fazendo com que todos possam aprender a manuseá-las. Então, diante de todas essas ferramentas tecnológicas e aparelhos sofisticados, o setor educacional, ele precisa manter-se capacitado para melhor desempenhar no ensino. Então, todos os profissionais da educação, eles necessitam ter uma qualificação, se possível um treinamento, deixando para trás aquela metodologia defasada e ensino decorado. Então, eles precisam melhorar, contribuir para a melhoria das instituições educativas. E o Matheus Maia, ele disponibiliza no seu e-book 5 metodologias inovadoras para poder criar aulas interativas e dar atenção aos seus alunos. Então, são 5 elementos que geram participação, prepara os alunos, desperta uma enorme vontade de aprender. Então, o professor, ele precisa, sim, ser tolerante às novas tecnologias, buscar se reinventar, aprender, porque essas ferramentas digitais, elas vieram para ficar. Então, a primeira estratégia que Matheus Maia enfatiza é o movimento maker, que sugere colocar a mão na massa. Então, no ensino é na prática que se aprende. Então, ensine aos interesses dos alunos e incentive que eles apliquem seus conhecimentos. Então, muitos professores eles já atuam dessa maneira, mas atualmente eles precisam ter ferramentas adequadas. No movimento maker, o professor ele precisa motivar o aluno a criar. Então, através de um material simples, como um papelão, ele tem que mostrar para o aluno que ele é capaz de criar, de inventar. A segunda estratégia seria a aprendizagem baseada em problemas, o PBL, que propõe alinhar a construção do conhecimento de forma ativa, a solução colaborativa de desafios, chamados problemas. Então, é preciso um trabalho em equipe e interdisciplinar. É uma oportunidade para construir o saber a partir da conjunção de várias áreas do conhecimento. A terceira estratégia essencial para os adolescentes é a gamificação, que consiste em utilizar recursos de jogos em outros contextos, como na educação. Essa estratégia é uma das que mais chama a atenção dos estudantes e pode ser trabalhada em todos os níveis de ensino. Ele enfatiza que a utilização dos jogos desperta interesse, aumenta a participação, desenvolve a criatividade, a autonomia, promove o diálogo e resolve as situações problemas. Então, os jogos, eles auxiliam na descoberta e não precisam necessariamente usar da pontuação específica. A quarta estratégia abordada é o ensino por investigação, ou seja, despertar o questionamento. Ensinar por investigação significa fazer um movimento de aproximar os conhecimentos científicos dos conhecimentos escolares. Então, o debate, a discussão, ele promove um entendimento muitas vezes geral entre os estudantes. O ensino dessa forma ele seria através da curiosidade ou do simples fato de eu não aceitar determinada ideia ou paradigma. A quinta e a última estratégia mencionada por Maia é o empreendedorismo. Então, ele acrescenta alguns caminhos para trabalhar o empreendedorismo diante dos estudantes, através do diálogo, referências, mapas mentais. É importante frisar que o profissional da educação ele tem a responsabilidade de promover a aprendizagem dos alunos a partir de novas metodologias e aquisição de conhecimento. Então, essa atualização acontece mediante a formação inicial e continuada. O professor, ele necessita estar em constante aprendizagem, para assim ele consiga dinamizar melhor o seu ensino, né? Então, aqui também a gente fala sobre o ensino EAD,
que é uma modalidade de educação que ela é destinada a um público mais jovem, seu maior foco é, então, para estudantes que já têm uma experiência consolidada de aprendizagem individual, de pesquisa, então, geralmente, alunos que vão cursar um ensino superior, uma pós-graduação. Já o ensino remoto, ele tem que ter o professor como protagonista no processo de ensino. E atualmente, através da internet, que ele precisa transmitir esse conteúdo. E então ela acontece em tempo real, ao vivo. A gente vê muito aí, muitas famosas as lives, né? Temos o uso do Meet, do Zoom. Então, o contato com os estudantes, ele precisa ser diário nas atividades remotas. O professor e o aluno, eles precisam interagir em tempo real, claro que com muitos desafios, muitos imprevistos, mas isso também acontecia em sala de aula, e o material didático, ele é elaborado pelo professor, pelos profissionais de educação, e geralmente eles explicam o conteúdo, aplicam as atividades, garantindo a qualidade do ensino nessa atual conjuntura. Então, tem que fazer com que o aluno receba a atividade, compreenda, participe. Para a realização desse artigo, foram feitas pesquisas bibliográficas em livros, e-books, a fim de nortear o tema, relatando que, diante desse momento, existe uma grande busca de professores por se apropriar de novas tecnologias e que os professores devem manter a mesma qualidade do ensino. E aqui, com ênfase, cito o aplicativo Canva. Então, o aplicativo Canva, ele é do termo em inglês, que significa tela de pintura, é um editor gráfico gratuito, ele pode ser usado de uma forma simples, tanto no celular quanto no computador. Ele tem a versão free e a paga. Ele tem inúmeras utilidades, como mapas, esquemas, posts, e beneficia tanto professores quanto os alunos. O professor consegue visualizar a participação, o trabalho elaborado pelo aluno, e o aluno, por estar sempre atualizado com os conteúdos, utiliza dali para interagir com o professor. Dentre as ferramentas, é importante destacar 5 atividades escolares que auxiliam os estudantes, independente do segmento e da disciplina. Então, temos ali a primeira atividade que o Canva permite fazer, que é uma série de mapas mentais com inúmeras possibilidades e sugestões. Aqui temos um exemplo de um criado no Canva. Esse aqui mostrado, ele tem alguns lembretes importantes para a realização do meu trabalho e também pode ser feito de outras formas com os alunos. Também pode ser realizado cartões postais, onde os alunos podem colocar fotos, imagens, selecionar, né? E escrever um texto como se ele estivesse naquele local. Também temos a sugestão que é a elaboração de história em quadrinhos. O professor pode escolher um tema e pedir para que eles escrevam através do aplicativo, compartilhando com a turma. E também temos a última atividade, que a maioria dos estudantes prefere, que é a gamificação, onde o professor ele pode elaborar jogos interativos. Eu cito aqui cartas, tabuleiros, mas pode ser inúmeros, fixando assim melhor a sua aprendizagem. Então, o professor ele pode fazer tudo isso de uma forma simples e objetiva, mas para isso ele precisa estudar, assistir vídeos, fazer cursos, se necessário. Ele tem que sempre estar atualizado e motivado para que a maneira que ele repasse o ensino se torne cada vez melhor. Então, atualmente os alunos eles estão cansados de aulas expositivas que não sejam interessantes, não desenvolvam a sua participação, a sua autonomia. Por isso, aulas robotizadas não são interessantes. O professor precisa fazer aulas significativas, com propósitos,
provocando e despertando a curiosidade do aluno, a sua autonomia, participação. E numa educação inovadora, sempre através de metodologias ativas, criadoras e elaboradas. Então, é necessário que a aula tenha trocas, busque resultados, crie pesquisas, acompanhando todo o potencial da tecnologia digital. Não precisa explicar tudo para o aluno, deixar ele também ter a sua troca, a sua pesquisa, o seu debate. O professor, ele precisa ser flexível, ele precisa observar os saberes e competências dos estudantes, uma mudança de atitude dos professores e da própria instituição. Então, na era digital, o conteúdo não é o centro das atenções. É importante sempre relacionar que o que aprende com a prática, ou seja, aproveitar vídeo, conteúdo pelos próprios alunos e tornar as aulas mais atrativas com planejamentos flexíveis para que possam aprender em conjunto, aluno-aluno, aluno-professor ou aluno-grupo. Os professores, eles necessitam integrar-se e inteirar-se com metodologias ativas, conscientes de que o processo de aprendizagem será mais eficaz. Obrigada a todas e todos pela atenção.